Bom, a aula de hoje vamos falar sobre a complexidade estrutural do ser humano. E aí nós temos uma pergunta aqui para fazer para vocês. Você já ouviu falar que o corpo humano é uma máquina fantástica? Então, por que o nosso corpo é uma máquina fantástica? Porque ele realiza inúmeras funções. Mas antes de voltarmos aqui para o assunto, por que o nosso corpo é uma máquina, para a pergunta, vamos logo... Vou perguntar para vocês se vocês sabem como são feitos, os seres vivos são feitos a partir de quê? Somos feitos a partir de átomos e moléculas. O nosso corpo é uma máquina, pois ele precisa de vários itens para funcionar. Como por exemplo, ele precisa de vários itens para funcionar. Como por exemplo, uma casa. Para ela ser construída, eu vou precisar de areia, pedra, cimento, tijolos, entre outros. E só aí, então, eu vou ter a minha casa pronta. Pois o nosso corpo não é diferente. Ele trabalha em conjunto para manter o organismo funcionando. Como, por exemplo, para o nosso organismo funcionar, eu vou precisar de átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistema cardiovascular, e só então eu vou ter meu organismo. E aí a gente volta aqui. Então, entenderam? Para mim ter meu organismo já pronto, funcionando, eu vou precisar de todo esse processo, células, átomos, moléculas, entre outros. E aí nós voltamos aqui para a pergunta: por que o nosso corpo é uma máquina fantástica? Por quê? Porque ele realiza inúmeras funções. Então, cada parte do nosso corpo, ele tem uma função, como, por exemplo, a mão. A mão, ela tem a função de pegar algo, pegar algum objeto. A função do nosso cérebro é mandar as informações para todo o nosso corpo. A função do coração é bombear o sangue e assim sucessivamente. Então, cada parte do nosso corpo, ele tem funções. Tudo começa com uma simples célula, a menor unidade estrutural de um ser vivo. Então, a célula é a menor unidade estrutural de um ser vivo. Não vemos a olho nu, mas podemos ver por meio de microscópio. Só posso vê-la por meio de um microscópio. Nós temos várias células no nosso corpo, como nós sabemos, nós temos várias células no nosso corpo e cada uma ela tem uma função específica. Sendo assim, juntas elas mantêm o funcionamento e o equilíbrio do nosso corpo. Precisamos que todos estejam funcionando. Todas elas têm que estar funcionando perfeitamente para garantirmos a manutenção da vida de forma saudável. Então, todas as células do nosso corpo, elas têm que estar funcionando, para que garantimos a manutenção da vida de forma saudável. Em uma sequência, obedecendo ao critério de ordem crescente, de complexidade estrutural do nosso corpo, temos. E aí nós temos o quê? Nós temos os átomos, que eu falei para vocês, as moléculas, célula, tecido, órgão, sistema, e só então eu vou ter o quê? O organismo. Como eu falei para vocês lá no início. Para o nosso organismo funcionar, ele vai precisar de todo esse processo. Átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema. E é só aí, então, vou ter quem? Meu organismo. Para entender melhor essas relações, vamos pensar, primeiramente, o que significa ser a menor unidade estrutural de um ser vivo. A célula é considerada a unidade fundamental porque é a menor estrutura com funções específicas no organismo. Para ficar mais claro, observe as imagens. Vocês estão observando a imagem
Vocês estão vendo? Para ficar mais claro, observe as imagens abaixo. Aí nós temos vários tipos de células. Tem as células do sangue, a célula da pele, a célula óssea, célula epitelial, a célula muscular, a célula cardíaca, muscular cardíaca, a célula muscular esquelética, a célula do músculo liso e tem os neurônios, células neurônios. Então, essas são todos esses tipos de células, as células. A célula é considerado o primeiro nível de organização dos seres vivos, já que ele se especializa em formas e funções específicas. Né? Então, a célula é considerada o primeiro nível de organização dos seres vivos, já que ele se especializa em formas e funções específicas. Você já deve ter ouvido falar em célula-tronco? Então, o que é uma célula-tronco? Então, a célula-tronco, né? Célula-tronco são células muito especiais. Elas surgem no ser humano ainda na fase embrionária, previamente ao nascimento. Então, após o nascimento, alguns órgãos ainda mantêm dentro de si uma pequena porção de células-tronco, que são responsáveis por quê? Elas são responsáveis pela renovação constante do órgão específico. Então, essas células têm duas características, que elas conseguem se reproduzir, duplicando-se e gerando duas células com iguais características, e elas também conseguem diferenciar-se, ou seja, ela transforma-se em diversas outras células de seus respectivos tecidos e órgãos. Então, as células-tronco, elas têm duas características distintas, tá bom? Para a medicina, essa é uma esperança para a cura de doenças, pois é possível criar células sãs para substituir tecidos lesionados permanentemente. Os tecidos também apresentam funções específicas. Que funções seria essa? Temos. Este é um tecido sanguíneo considerado conjuntivo, que tem a função de transportar substâncias. Então, nós temos um tecido sanguíneo que vocês estão observando, no qual esse tecido sanguíneo ele tem glóbulos vermelhos e glóbulos brancos que vocês estão observando aí. Qual seria a função desses glóbulos vermelhos? A função dos glóbulos vermelhos é levar o oxigênio para as células. E a função do glóbulo branco são responsáveis pela defesa do nosso organismo, ou seja, quer dizer, ajuda no nosso sistema imunológico. Também tem um sistema digestório, né? Que o sistema digestório ele inicia se inicia pela boca, vai pela laringe, depois vem o esôfago, depois o estômago, o intestino delgado, que é esse aqui de dentro rosinho, e temos o intestino grosso, que é essa parte marronzinha aqui afora. Isso aí, então, a gente tem um ânus. Então, qual seria a função do sistema digestório? O intestino grosso, ele tem a função de armazenar, ou seja, de ficar os alimentos que são importantes para o nosso organismo, ele fica armazenado no intestino delgado, tá bom? E o intestino grosso, ele tem a função, os alimentos que o nosso corpo ele não precisa, ele vai ser lançado no intestino grosso, né? Ele vai ser jogado no intestino grosso e vai sair por meio das fezes, no ânus. Então, o sistema digestório funciona dessa forma. O que é importante fica no intestino delgado, e o que não é importante para o nosso corpo, ele vai sair no intestino grosso por meio das fezes. A célula viaja ao mundo invisível. Ela é uma estrutura fundamental para a formação de todos os seres vivos, pois nela ocorrem atividades essenciais à manutenção da vida. Essa estrutura é estudada por quem? Pela citologia.
Mas como é possível observar uma célula se a maioria delas não é observada a olho nu? Como eu falei para vocês, a célula não é observada a olho nu. Nós precisamos ver ela através do quê? Microscópio. Não só a célula, mas tem vários tipos, como, por exemplo, um vírus. Para me identificar, eu vou precisar de um microscópio. Se eu for identificar uma caneta, eu não preciso auxílio de um microscópio. Eu posso observar a olho nu. Então, ou seja, sem o auxílio de um instrumento. A citologia se beneficiou da engenhosidade humana na criação de lentes por meio de microscópio. Então, antigamente, não existia microscópio. Não existia microscópio. Então, com o tempo, foi surgindo o microscópio, que ele existia apenas, foi feito a partir com uma lupa. Considerando o tamanho, as células são classificadas em microscópio e macroscópio. Então, como eu falei para vocês, ali o slide passado, que antigamente não tinha microscópio para a gente identificar certos tipos de doenças ou certo tipo de vírus, bactérias, uma célula, não tinha. Então, com o tempo, foi surgindo os microscópios que a gente vai ver mais na frente. Então, hoje, nós temos várias tecnologias, vários microscópios sofisticados para a gente ver vírus, bactérias, célula e assim sucessivamente. Então, voltando para o slide, considerando o tamanho, as células são classificadas em microscópicas e macroscópicas. Microscópico são células nervosas. Glóbulo vermelho, a maioria das células são o quê? Ósseas. E as macroscópicas, a gema do ovo, o alvéolo da laranja, a vibra do algodão. Então, o que vem a ser microscópio e macroscópio, que eu não entendi nada? Pois bem, microscópio é quando eu não consigo ver a olho nu. Eu vou precisar de um auxílio de um microscópio, como, por exemplo, para me ver uma célula, um globo vermelho, e uma célula óssea. Eu vou precisar de um microscópio porque eu não consigo ver a olho nu. E macroscópio é quando eu consigo ver a olho nu, como eu dei o exemplo de uma caneta. Para me ver uma caneta, eu sei que aqui é uma caneta, não preciso do microscópio para me identificar. Então, eu posso visualizar, por meio do olho nu, a gema do ovo, o alvéolo da laranja e a vibra do algodão, entre outros. Com frequência, dizemos que as células são formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, mas nem todas o são. Então, com frequência, dizemos que as células são formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, mas nem todas os são. Por que nem todas são formadas por células, por membrana plasmática, citoplasma e núcleo? Então, nós temos o exemplo aqui de uma bactéria. Certo? Nós temos uma bactéria e nem todas... Sabemos que a bactéria, elas são seres unicelulares. Por que elas são seres unicelulares? Porque ela possui apenas uma célula. Então, elas são formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, mas nem todas os são. Então, as bactérias são classificadas como procarióticos, porque elas não têm núcleo. Ela tem membrana plasmática, né, que vocês estão observando aqui. Ela tem a membrana plasmática. Temos o citoplasma, que são essas partezinhas como se fosse as bolinhas, vamos dizer assim. Temos o citoplasma. Temos o flagelo. Qual é a função do flagelo? De se locomover. Então, a bactéria, elas são classificadas como procarióticas. Por que elas são classificadas como procarióticas? Porque elas não têm núcleo. Tá bom? E aí, temos as células que apresentam núcleo.
organizado, no qual o material genético se encontra envolvido pela carioteca. Então, nós temos uma célula animal. Então, se elas apresentam núcleo, elas são células, são classificadas como eucarióticas. Se elas apresentam células, elas são eucarióticas. A célula animal, como eu falei para vocês, a bactéria, elas são células, elas são unicelulares, porque elas possuem uma célula. E temos a célula animal, que elas são multicelulares, porque ela possui várias células. Então, nós temos uma célula aqui, animal, no qual nós temos o núcleo, que elas são classificadas como eucarióticas porque ela apresenta o núcleo. Temos a carioteca, que temos também o citoplasma e a membrana plasmática. Voltando no slide anterior, vocês observam que ele não tem núcleo. A bactéria ela não tem núcleo, é ausente. A bactéria é o quê? Se ela não tem núcleo, elas são classificadas como procarióticas. E se elas têm núcleo, presença de núcleo, elas são classificadas como eucarióticas. Podemos também classificar os seres vivos de acordo com a quantidade de célula. Unicelulares, quando eu possuo apenas quando eu tenho uma célula. E multicelular é quando eu tenho várias células. Nós possuímos várias células. As plantas possuem várias células. As bactérias, que possuem apenas uma célula. E aí, falando aqui sobre a evolução do microscópio, a microscopia, microscópio. Esse aparelho foi inventado no final do século XVI pelo fabricante de óculos holandês Então, esse aparelho foi inventado no final do século XVI pelo fabricante de óculos holandês Hans Janssen e pelo seu filho Zacarias Janssen. Então, como eu falei para vocês, antigamente, falei no slide anterior, antigamente não tinha microscópio. Então, com o tempo, eles criaram microscópio. Que o microscópio de antigamente é diferente do de hoje. Antigamente só tinha uma lupa. Então, o de antigamente que eu falei, não é lupa, é lente. Só tinha uma lente. Diferente da de hoje, que hoje é mais sofisticado, várias tecnologias. E nós temos ele aqui. Temos várias lentes. Temos duas lentes, Temos as lentes objetivas, que serve para a gente visualizar algo que a gente vai ver, a célula de alguma coisa. Ou trabalhei muito para identificar os mosquitos da dengue também, as partes do mosquito da dengue, entre outros. Eu posso identificar várias formas, uma célula, uma bactéria, algo mais. Temos a fonte de uma luz e temos as lentes oculares. Então, esse é o microscópio que temos hoje, diferente do microscópio de antigamente, porque ele só tinha uma lente. De acordo com a teoria celular, proposta por eles, um ser só é considerado vivo se possuir célula. Um ser só é considerado vivo se possuir célula. Então, é isso. A minha aula de hoje foi falando sobre a complexidade do ser humano e espero ter ajudado vocês.